trabalho desde 2003 dentro de um serviço específico de atendimento às mulheres em situação de violência. Eu vou falar um pouquinho disso, vou trazer um pouco, vou fazer uma breve conceituação teórica sobre a questão das masculinidades, vou direto à questão das masculinidades, poderia falar um pouco da questão do conceito de gênero, de violência, que eu acho que fundamenta um pouco o nosso processo de intervenção dos homens, e para poder assim, trocar, de repente, algumas ideias. Então, eu coloco algumas questões norteadoras. Quem são os homens autores de agressão? Como são vistos e narrados no serviço de atendimento? São usuários de álcool, drogas? Que tipo de violência cometem? Como são narrados pelos outros? Quem constitui como agressores? Estava há pouco falando a professora sobre a questão dos dados, a importância do registro dos dados, de ter isso quantificado, e se pensar na questão do homem autor de violência, no Brasil não tem um levantamento do perfil desse sujeito, muito menos a violência que ele comete. E aí, assim, também fica bem comprometido desenvolver serviços que foquem no atendimento ao homem autor de violência. Percebo que é uma dificuldade, na verdade, principalmente dos operadores dos serviços, em conseguir dar conta de quantificar esses dados para que pudesse ser feito melhores estudos. Hoje as delegacias, embora sejam em 31, que a delegada colocou aqui no estado, elas são especializadas na mulher, na criança e no idoso. Então, tem uma compreensão que essas três categorias são históricas, possuem um campo de legislação distinto e teórico também distinto, e que como que fica isso para quem está lá na frente da mulher na hora de fazer o boletim de ocorrência. Qual é a compreensão que se tem, qual é o sentido que se dá a isso. Eu trago aqui a questão do Foucault, tanto Foucault, depois tem outros autores ali, o Bourdieu, também que é um autor do trabalho, que fala sobre essa questão, o Foucault fala dessa questão dos signos, Então, ele coloca que os discursos verdadeiros funcionam como regimes de verdade, que provocam efeitos regulares de poder em virtude de auto-sacrifícios. Falando da questão do homem autor de violência, o Pierre Bourdieu também fala que os homens correspondem a corresponder a um padrão de homem de verdade. Ele coloca isso lá na dominação masculina. Então, pensar no autor da agressão é pensar em que padrões de masculinidade se constroem esses sujeitos. O Pedro Paulo Oliveira é um outro autor também que trabalha com a questão das masculinidades. Eu utilizei ele na minha dissertação. Gosto bastante dele porque ele faz com que a gente consiga perceber que todas as mudanças socioestruturais e todos os movimentos que continuam em contexto de hegemonia masculina, esse lugar simbólico ainda é bastante valorizado e funciona como bússola de orientação para a construção das identidades em diversos segmentos sociais. Os homens, eu sempre falo, os homens os homens autores de violência contra a mulher não caíram do céu, nem foram jogados por uma nave espacial, eles foram construídos por esse meio. Eles são resultados de um processo através de uma determinação histórica. Então, assim como a mulher, assim como a Beauvoir coloca que não se nasce mulher, não se nasce homem, se constrói homem. Se pensar no combate à violência contra a mulher, é se pensar na construção desse sujeito, e na reconstrução dessas masculinidades. Talvez alguns de vocês já conheçam o Sócrates Nolasco, é um autor que também discute a questão das masculinidades, tem um livro dele chamado O Mito da Masculinidade, que também utilizei bastante para a minha dissertação, e que ele coloca, na verdade ele fala dessa construção das masculinidades nos diversos espaços institucionais. Então, pensando como que nós, homens, nos construímos homens, desde o espaço da escola, da família, da igreja, da comunidade. Então, eu, aos 7 anos de idade,
quando fui para a primeira série, eu ganhei uma espingarda de madeira para brincar na hora do recreio. Também lembro de ter lutado fisicamente com um coleguinha para provar que era homem. Então, assim, essa forma de construção do masculino ainda está muito presente atualmente. Se a gente parar para pensar, recentemente fui na casa de uma colega, que tem um filho de 4 anos, e o menino tinha 7 tipos de bonecos, todos musculosos, representando a força. Então, como que isso, na idade infantil, ainda continua sendo muito essa construção desse masculino agressivo, ou um potencial para agressividade, ele é simbólico, ele é institucional, e ele está no campo dos valores. Não tem como falar em combater violência contra a mulher se não falar nisso. Tá? Para mim é a mesma coisa que secar o chão com a torneira aberta. Se a gente não olhar para esse sujeito homem, para esses padrões de masculinidades que cometem agressão. Então, como que surgiu o interesse em estudar essa temática? Então, eu em 2003, na verdade eu me formei em 2000, vim para cá em 2001, fiquei aqui no São Lucas, que foi fechado e foi reconstruído recentemente, que é uma instituição que atende adolescentes autorizados profissionais, tá? Meu colega que trabalhou comigo, Vinícius. E no São Lucas atendia adolescentes que trabalhavam que tinham cometido crimes graves ou gravíssimos, que estavam em regime de internação. E isso me espantou muito, porque me assustou muito quando eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro trabalho como assistente social, mas serviu como uma escola para mim. Eu desenvolvia lá ações socioeducativas com grupos dos adolescentes, e percebi que não é porque ele tinha cometido um crime que a gente não poderia, enquanto assistente social, possibilitar ele um espaço para que ele conseguisse repensar sua condição de sujeito. Em 2003, eu fui chamado para assumir o serviço no Blumenau. Eu tinha também passado um concurso público lá para assistente social, acabei indo para lá, retornando a Blumenau. E eu comecei a trabalhar num programa que se chamava Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar, que foi destituído agora em 2011 em função do CREAS. Esse programa tinha 2 serviços, um deles era uma casa-abrigo, que atendia as mulheres que estavam em condição de risco de morte. Essa casa-abrigo ainda existe, ela foi construída com recursos do governo federal na época, através de um projeto, com contrapartida municipal. E também um outro serviço que tinha dentro desse programa era um serviço de prevenção, que era um centro de apoio à família. Então a gente atendia a mulher que estava na casa-abrigo com os filhos, mas também atendia a família. Detalhe, quando eu cheguei em Blumenau, no dia 15 de abril de 2003, fazia aproximadamente 15 dias, 15, 16 dias que uma mulher tinha sido assassinada. Essa mulher tinha permanecido 3 meses nessa casa-abrigo, junto com seus filhos. Ela saiu da casa-abrigo tinha uma medida de afastamento dele da casa, então ela voltou para casa. E ela foi assassinada na frente dos filhos, no mesmo dia que ela saiu da casa-abrigo. E aí eu, como entrei na chefia, na coordenação do serviço, fui olhar o prontuário de atendimento e percebi que não tinha sido chamado para atendimento o homem autor da violência. Nem tinha sido realizada visita domiciliar, nem tinha sido feito contato telefônico, nenhuma abordagem profissional. E tinha colegas da psicologia do serviço social. E isso me deixou um pouco assim, eu achei que era atendido. E aí trouxe essa discussão para a equipe, para a gestão das SEMAS na época. E a gestão disse, não, cara, vamos começar a atender os homens. E a gente começou a chamar os homens para atendimento. Em 2004, isso antes da Lei Maria da Penha, a lei surgiu em 2006. Em 2004 a gente organizou um grupo de homens que a gente chamava voluntariamente para participar. Foi um início bem difícil, não tinha participação. Nos 2 primeiros encontros não vieram ninguém no grupo.
Aí a gente reviu a questão do convite, vamos fazer visita, vamos conversar com eles pessoalmente, e também a questão do horário do grupo, né? Então, porque a gente fazia de dia, e de dia não era um bom horário, porque a maioria trabalhava e tal, né? A gente começou a fazer visita nos finais de semana, no sábado, e também no período da noite. E aí o grupo começou a ter uma certa consistência, né? No terceiro encontro vieram 3 homens, no quarto vieram 5. Em 2006, esse grupo passou a ser quinzenal, né, a pedido dos homens. Tá? E esse grupo ele continuou existindo nessa modalidade metodológica até 2014. Né? Os homens que participavam das ações socioeducativas, dos grupos, e que iam até lá, iam voluntariamente. Né? A gente convidava e o objetivo, o foco da atividade sempre teve direcionada na desconstrução dos estereótipos das masculinidades, das masculinidades agressoras. Então, sempre desenvolvia atividades de subgrupo para fazer eles conseguir repensar e ressignificar a sua forma de se ver enquanto homem. Então, enquanto responsável pelos filhos, enquanto não tratando especificamente do ato, do crime que ele tinha cometido, mas tratando da raiz, de como que ele se reconhece enquanto sujeito e de como que a gente pode também repensar, ressignificar essa compreensão. Então, pode passar. As características dos homens autores de violência. Logo adiante vai ter alguns dados da minha dissertação. Cerca de 63%, eu fiz a pesquisa, e a pesquisa incorporou 125 prontuários de atendimento, tá? Entre 2004 a 2012, e são 125 homens que participaram dessas ações socioeducativas de grupo de homens, tá? Entre essas datas. E nisso eu consegui extrair alguns dados, né? Através da análise dos boletins de ocorrência, tá? E dos relatos dos profissionais, dos históricos dos profissionais, tanto profissionais do serviço, do programa, quanto profissionais da Casa Elisa. Então, às vezes, não tinha a informação lá no prontuário do atendimento, lá no serviço, eu ia até a Casa Elisa consultar, ver se eu conseguia, consultei todos os cadastros da Casa Elisa para poder também perceber. A Casa Elisa era a casa-abrigo que acolhe as mulheres em situação de risco de morte, né? A questão do alcoolismo, 63% desses 25 homens tinha alguma dependência de algum tipo de droga. Desses 63%, 80% a droga estava relacionada à questão do álcool. Isso conforme os relatos dos atendimentos e dos boletins de ocorrência. A questão da sexualidade não correspondida é um dado que apareceu nas narrativas, que eu também fiz uma coleta das narrativas de 5 homens, né? A defesa da honra e a ausência dos cuidados com a casa e com os filhos por parte da companheira. Esse discurso normativo aqui, gente, não está presente só nos homens autores de violência, especificamente falando, está presente também na polícia, nos profissionais que atuam nos serviços. Essa questão da defesa da honra, que está lá no Código Civil de 1916, está presente até hoje. Tá? E continua de forma muito simbólica, institucional, viva dentro dos espaços onde é que deveria se defender os direitos da mulher. A discurso de autoproteção, agressões verbais por parte das suas companheiras, abandono familiar na infância, entre outros. Né? Então, os dados relacionados à questão de 33% são trabalhadores da construção civil. Gente, isso é um perfil de Blumenau, de uma época de Blumenau. Não significa que os homens autores de violência têm esse perfil, né? Também não cabe a gente rotulá-los, mas é importante a gente poder compreender, né, quem são eles para poder trabalhar com esses sujeitos, né?
79% ensino fundamental incompleto. Vale pensar que a delegacia ela é procurada raramente pela classe média, né, ou por uma classe menos vulnerável, né. E também que a violência ocorrida na comunidade, nas periferias, ela é pública, né. Então, os espaços são mais restritos, né, nas comunidades. 57% teve a companhia da brigada, então é um dado bem, quase, mais que a metade, houve risco de morte, então a violência foi grave dos homens que participaram das ações socioeducativas. 36% participaram de mais de 6 reuniões, e 63% participaram de menos de 5 reuniões, né? Então, como era voluntariamente, eles não tinham a obrigação, digamos, de participar. 90% eram casados quando ingressaram no serviço, e apenas 55% continuam casados. Isso é um dado também que as colegas colocaram aqui. Muitas das mulheres que vão fazer o registro do boletim de ocorrência, que vão abrir um inquérito, não querem separar, elas querem romper com o ciclo de violência. E 88% são homens jovens que têm menos de 50 anos de idade. Também tentei fazer uma discussão sobre a questão do recorte geracional, né? Os homens autores de violência de gênero são produzidos por meio de culturas. Dos 125 homens são pessoas comuns que transitam em outros territórios. Muitos deles possuem o desejo de ser diferente e não ser violento, né, com a esposa ou ainda com os filhos. A sociedade os condena se não corresponde à ordem masculina e não forem homens de verdade. Então, assim, existe esse padrão, esses padrões de masculinidade, que simbolicamente os homens também estão submetidos a eles. E os homens, lembrando que os homens também morrem de 6 a 7 anos antes que as mulheres, pelo fato de serem homens. É um dado IBGE. Morrem por conta que podem andar em alta velocidade com o carro, porque se acham deuses, né? Morrem por conta que estão defendendo o tráfico na entrada do morro, e por outras questões. Morrem pela questão também de corresponderem a padrões de masculinidade, né? Através dos dados estatísticos e das narrativas dos homens foi possível identificar quando, como e quem o constitui agressores. Então, os homens são constituídos agressores no momento que chega na delegacia e registra o boletim de ocorrência. Nesse momento se compreende, né, quem se intitula, né, a questão do homem agressor. Só que, se a gente pensar nas raízes da violência, assim, todos nós, homens, fazemos parte desse contexto. Eu tive um momento aqui na UFSC, há uns 2 anos atrás, logo depois que eu terminei a dissertação, foi em 2003, mais ou menos, um ano e pouco atrás, eu dei uma entrevista para um colega aqui da psicologia, Adriano Beiras, que é um estudioso, um dos pesquisadores sobre a questão das masculinidades, e ele me perguntou: Ricardo, por que tu foi estudar a questão dos homens autores de violência? Por que você... E na hora, assim, me causou um espanto, porque eu não tinha pensado, assim, nisso. E eu respondi para ele que foi em função da minha mãe. Os meus pais são idosos, meu pai hoje está com 75 anos, minha mãe tem 70 anos, e a minha mãe sempre foi a outra da relação, na minha casa, né? Sempre foi a outra. O meu pai viveu o mundo externo da casa, né? Então, meu pai foi vereador numa cidadezinha lá no interior, muitos anos, e participa de grupos, sai, viaja, né? Então, ele vive intensamente a vida, tá? De formas diversas, né? No contexto da comunidade, da cidade, enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto gente. A minha mãe viveu a vida inteira dela no mundo privado da casa e do espaço onde é que ela conseguia se perceber enquanto um sujeito gente, que é o quintal, a horta, enfim, né? Nós homens temos uma dívida com as mulheres, tá? Então, lutar para que a mulher consiga ser gente é uma das minhas bandeiras, né?
atender os homens autores de violência, olhar para esse sujeito, possibilitar que ele consiga também ressignificar aos poucos os seus valores, eu vejo como uma obrigação, né, para a gente que consegue ter, de repente, uma compreensão devido à questão, tá, profissional, né, e também pessoal. Então, as masculinidades violentas possuem uma dimensão complexa e diversa e também contraditória, visto que a forma como elas são produzidas pelos discursos técnicos e dos serviços da delegacia e polícia pode muitas vezes reforçar a prática da violência, né? Então, às vezes, o policial que vai abordar o homem autor de violência também aborda de uma forma violenta, agindo com a mesma padrão de masculinidade agressora. Tá? Então, assim, isso, análise de algumas das entrevistas que eu fiz, eu acho que é fundamental a gente poder pensar nisso. É fundamental a gente poder pensar nos sujeitos que não chegam até a delegacia. Há uns 2 anos atrás, não, há um ano e pouco atrás, tá a colega aqui, a Simone, que participa do Comitê de Combate à Violência comigo lá em Blumenau. A gente estava numa reunião lá no fórum e estava participando uma policial militar que colocou que na época tinha aproximadamente cerca de 50 denúncias nos finais de semana de violência contra a mulher no índice de 190. E dessas 50 denúncias, tá, não sei se chegavam 3 ou 4 na delegacia, se iam de fato até a delegacia, e talvez 1 ou 2 chegavam até os serviços, ou às vezes não chegava nenhum. Então, assim, gente, a forma de abordagem do policial que vai lá atender a ocorrência, com certeza tem que ter toda uma compreensão do que é gênero, do que perceber a história dos direitos das mulheres, de quanto ainda continuam num lugar distante do que é garantido no sentido de poder ser gente. A questão que não há dados estatísticos, eu já trouxe. E aí tem algumas figuras, pode passar todas elas, né? Só para a gente poder... gente, isso daqui eu extraí do Facebook. Quem postou isso é uma pessoa bem próxima de mim, que também deve ser próxima de vocês, né? Então, ser mãe de menino é aprender a jogar bola, brincar de carrinho, gostar de azul, conhecer todos os super-heróis, ter pique para correr. E essa pessoa é coordenadora de um CI. Né? Então, assim, para a gente poder perceber como que isso ainda está muito enraizado nas práticas institucionais. Né? Aí sempre a figura do menino associado a super-herói. Os brinquedos associados à agressividade, né? E as meninas a questão da fragilidade, como... pode passar. Vai passando todas as figuras. Então, só um dado atual, né? De 2014 para cá, até agora, a gente sentou junto entre o comitê, e a segunda vara criminal, a gente sentou junto com a promotora de justiça e estabelecemos aí uma relação onde a segunda vara criminal encaminha todas as medidas protetivas, tá, para atendimento junto ao PAEF. Tá? Os homens são encaminhados a participar de 6 a 12 reuniões, tá? E entre setembro de 2015, né, até no mês de outubro, participaram mais de 110 homens, tá, dessas reuniões socioeducativas. Então, mudou a metodologia, tá? Antes os homens vinham voluntariamente, agora os homens estão indo via judicial. Isso também, assim, pode servir de referência para que outras comarcas também adotem essa prática. Né? Pode passar. Aí os autores que eu utilizei. E é isso. Para finalizar, gostaria de falar que eu estou desenvolvendo um projeto de doutorado
E o projeto de doutorado está relacionado à questão dos operadores de serviço, delegacia e fórum, e juizado. Quem está me orientando é a professora Luciana Zucco, que estava aqui até pouco tempo, né? E que agora eu estou começando a manusear os processos judiciais para poder ver como que as medidas protetivas são instituídas. O que de fato faz com que uma medida protetiva seja instituída? Quais são os argumentos, critérios que as delegacias utilizam para poder encaminhar, que para mim é uma das principais dúvidas que eu tenho. Tá? Então, diante de tantas denúncias que há nas delegacias, como que faz essa triagem para poder encaminhar o inquérito para gerar medida protetiva? Gente, obrigado pela atenção de todos.